Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao canal Resenha do Doutor, segundo vídeo. Vamos falar um pouquinho da primeira rodada do Brasileirão até agora, os jogos da quarta-feira. A gente teve 8 jogos acontecendo nessa quarta-feira, começo de Brasileirão, sempre aquela bagunça. Já tivemos a primeira polêmica de arbitragem, primeiro jogo aí que foi zoneado, foi complicado, a arbitragem já se conseguindo se complicar desde o começo, mas tá tudo bem. Vamos trocar uma ideia sobre isso, sobre o que aconteceu na rodada, um panorama geral sobre todos os times. Aqui a gente tenta falar de todos os times da Série A, os 20 clubes, enfim, Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, Supercopa, enfim. Onde tiver time da Série A brasileira, a gente vai comentar sobre. E vamos falar um pouquinho sobre Curitiba e Bragantino. Começando aí, o time do Bragantino começa o ano até agora sem tomar nenhum gol. Cara, o time do Bragantino não sofreu gols e está invicto. Ontem conseguiu a vitória na Bacia das Almas, no último lance da partida, praticamente abriu o placar aí com o Juninho Capixaba de cabeça. Mas tem que ser exaltado. Gabriel Morisco, o goleiro do Curitiba. Que partida espetacular! Que goleiro que vai se desenhando dentro do Curitiba. Que grande goleiro para o futuro do Brasil. Ele tem só 22 anos. Quando eu trouxe o panorama geral aí, o que eu achava que cada time almejaria dentro desse Brasileirão, eu pontuei muito ele, falei sobre ele, porque para mim é um grande goleiro, é um futuro promissor aí do futebol brasileiro. E ele ontem mais uma vez se mostrou um grande goleiro. Tem coisas a ser trabalhada? Sim, ele é muito jovem. Mas a expulsão tá na conta dele? Talvez. Porque assim, cara, 22 anos, ele saiu jogando errado. Acabou que o Josué precisou fazer uma falta ali, porque senão o jogador do Bragantino sairia na frente dele, ia sair cara a cara com ele. E aí, com isso, a expulsão justa, a expulsão merecida, é, na conta dele. Mas o restante da partida ele fez defesas importantíssimas. Se você olhar a questão do XG, que é o famoso gol esperado do Bragantino, eu tô com a minha colinha aqui embaixo, ele teve 2,64, foram 30 finalizações do Bragantino no gol. No gol não, 30 finalizações, perdão. Cara, o Bragantino amassou. Tudo bem que a expulsão fez valer aí a superioridade numérica do Bragantino. O Bragantino foi superior durante todo o jogo. Mas o time do Curitiba precisa abrir o olho, já liga o alerta vermelho, já liga aí a chavinha. É o primeiro jogo? É a estreia do campeonato? Depois de 2 anos fora da Série A, o Curitiba conseguiu voltar, mas não fez a estreia dos sonhos jogando em casa, não conseguiu fazer a estreia que todo mundo esperava, que o torcedor esperava, até por pegar um time que não tem tanta tradição no futebol brasileiro assim, o Bragantino que vem figurando aí nos últimos anos na Série A, mas no geral não é um time que tem tanta tradição, não tem títulos, mas consegue aí aos poucos se manter. Todos os anos o Bragantino faz um primeiro turno exemplar, um espetáculo, mas depois não consegue manter, não consegue sustentar. Vamos ver se esse ano vai ser diferente. O time do Curitiba não conseguiu criar o suficiente, jogador a menos, não conseguiu dar conta do recado, não conseguiu se sustentar durante a partida, mas no geral o Bragantino merecia a vitória, até porque teve muito mais finalizações, teve domínio, amassou durante toda a partida, e para mim foi um resultado justo, mas o Curitiba precisa ficar esperto porque tem que pontuar, principalmente jogando em casa. Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, é um campeonato difícil, e tem aquela mística dos 45 pontos, e o Curitiba precisa começar a pontuar. Primeiro jogo perdeu, beleza, mas já abre o olho, já fica esperto, porque a próxima rodada tá logo aí, já é semana que vem. Arena MRV, Atlético Mineiro 2, Palmeiras também 2. O Palmeiras jogando contra o Atlético dentro da Arena não tem nenhuma derrota, são 3 jogos, duas vitórias e um empate. O empate que aconteceu ontem, as 2 vitórias, cara, é um sonoro 3-0 e um sonoro mais ainda 4-0. O Palmeiras sempre muito superior ao Atlético nos últimos anos, aí, principalmente jogando aí na Arena MRV, como a gente pode ver, mas ainda assim foi um jogo muito ruim do time do Palmeiras. Decepcionado de assistir esse jogo do time do Palmeiras. Cara, o Palmeiras tem um meio de campo muito forte, tem um meio de campo muito criativo. O único jogador destrutivo desse time do Palmeiras é o Emiliano Martinez, que nem jogou ontem, e ainda assim o time não conseguiu criar. O time do Palmeiras vive na base do chutão, o time do Palmeiras não consegue criar jogada. Cara, você tem o Marlon Freitas, que no Botafogo era um volante que saía jogando muito bem pro jogo, trazendo aí o começo da armação do time. O Andreas Pereira, que já se mostrou um excelente meio-campista, muito criativo, mas ficou preso para fazer a marcação ontem. O Marlon Freitas, muito mais participativo do jogo do que foi o Andreas Pereira. E aí eu fiquei decepcionado com isso, porque são dois jogadores que têm extrema qualidade com a bola nos pés.
e não conseguiu criar chance de perigo o time do Palmeiras com esses jogadores. E aí você tinha na frente o Maurício, que também já se mostrou um excelente jogador, aí muita qualidade para o Maurício, mas que no geral não conseguiu criar o suficiente, não conseguiu chegar, né? Quando tinha a bola nos pés, não conseguia achar a movimentação, não conseguia fazer aquele famoso passe quebrando linhas. Então, para mim, o Palmeiras me decepcionou muito nesse ponto. Já o Atlético de São Paulo, que é sempre, o São Paulo é sempre uma incógnita, não tem jeito. É um treinador que, cara, ele precisa ser estudado, porque assim, os times dele são muito inconstantes, a gente nunca sabe exatamente o que esperar, mas no geral fez uma boa partida, saiu perdendo, o Palmeiras abriu o placar com o Flávio Lopes aí de cabeça, conseguiu achar um gol, na verdade, porque até o momento a gente não tinha tido tantas chances claras de gol na partida. O Flaco abriu, depois aí na sequência, no finalzinho do primeiro tempo, o Atlético conseguiu um empate, conseguiu esse empate aí, para mim, numa falha do Carlos Miguel. O Carlos Miguel, que é um goleiro muito grande, a bola no chão é sempre muito difícil para os goleiros grandes, né? A gente vê isso principalmente no auge do Cássio no Corinthians, por exemplo. Cara, ele tinha muita dificuldade de pegar aquelas bolas muito rasteiras, porque é, o tempo do goleiro chegar no chão é muito difícil, mas assim, a bola bateu nas duas pernas do Carlos Miguel e acabou passando no meio das pernas dele no fim das contas. Então, para mim, eu ponho esse gol na conta do Carlos Miguel. Achei que ele falhou no lance. Não foi um frangaço, mas foi uma falha. Poderia ter sido defendida essa bola, tinha condições de defender. O Palmeiras, que vive do chutão, o segundo gol do Palmeiras foi na base do chutão. Uma jogada que parece que é muito trabalhada pelo Abel Ferreira. O Everton fazia muito bem essa trabalhada com os pés, né? Ele saía trabalhando bem essa bola com os pés, e aí chegava lá na frente, tinha sempre um jogador dominando a bola e achando o Vitor Roque ou o Flávio Lopes ali na velocidade para fazer o gol, para sair cara a cara com o goleiro. E foi o que aconteceu no segundo gol do Palmeiras, o gol de empate do Palmeiras, onde o Flávio Lopes dominou essa bola lançada pelo Carlos Miguel num tiro de meta, que achou o Vitor Roque, e o Vitor Roque, cara a cara com o goleiro, não tem jeito, ele é muito bom nesse 1x1, então ele conseguiu fazer o gol ali, conseguiu acertar a bola do jeito que tinha que ser, não bate a bate com o goleiro, mas o importante é que a bola morreu no fundo das redes. Mas para mim o time do Palmeiras tá carente ainda dessa criação, desse jogador criativo no meio de campo, tem dinheiro, tem mercado para isso, então eles estão atrás aí do John Arias, ainda tem a história do John Arias, estão tentando o Almada também, mas o Almada não quer voltar para o Brasil. O John Arias tem a questão aí de que o Overhampton foi o que libera, ele tem aí possivelmente aceite a proposta do Palmeiras, mas o Fluminense tem uma prioridade de compra estipulada já em contrato com ele, então precisa ver todo esse imbróglio, ver como que vai andar a carruagem dessa questão do John Arias voltar para o Brasil e jogar no Palmeiras, que é um jogador criativo, é um jogador que pode agregar muito no time do Palmeiras, mas ainda assim o Palmeiras é carente de jogador criativo. Carente não, tem um jogador criativo no elenco, mas o Abel não consegue aproveitar, não consegue fazer esses jogadores jogarem do jeito que tem que ser. E o segundo gol do Atlético, cara, o Kelvin, me ajuda, pô. Me ajuda. Primeiro que você falha no primeiro lance do gol impedido do time do Atlético, que a TechPix do Brasileirão tá online, né? Porque o imagem horrorosa, pixelada que a gente teve. Meu Deus do céu, que difícil de ver aquele impedimento. Mas, pela câmera que a gente tinha, era um impedimento milimétrico, mas estava à frente realmente o jogador do Atlético. Impedimento aparentemente bem marcado, mas no geral o Kelvin errou ali, porque era a marcação dele, não conseguiu tirar a bola do jogador, acabou tomando gol, foi bem anulado, e aí na sequência ele consegue fazer um gol contra, ele errou o domínio, a bola passou, fez um balãozinho por cima que eu achei que era até para fora aquela bola, mas ela acabou entrando dentro do gol, morreu no fundo das redes, e aí o Atlético virou o jogo, e aí na sequência foi o gol do Palmeiras que eu comentei. Então o Abel precisa trabalhar esse meio de campo do Palmeiras, não tem jeito, o Abel precisa organizar esse meio de campo. Começo de ano muito ruim do time do Palmeiras, vitória somente por 1-0, e tomou aquele 4-0 do Novo Horizontino, na sequência conseguiu vencer o São Paulo, aí foi o melhor jogo do ano do Palmeiras, foi contra o São Paulo, amassou o time do São Paulo, e aí no final das contas, contra o Atlético Mineiro, não fez um bom jogo, não foi uma grande partida do time do Palmeiras. O Atlético talvez merecesse até a vitória pelas chances que teve, que não conseguiu converter 100%, mas minimamente para mim o Atlético merecia um pouquinho mais a vitória nesse jogo. Agora vamos de Inter e Furacão. Internacional de Porto Alegre, Furacão, aí o primeiro gol do Brasileirão saiu nesse jogo com 9 minutos de partida. Speed Mendonça, quem diria, o grande Speed Mendonça conseguiu fazer o seu golzinho aí, e eu vou te falar que esse ataque com Viveiros e Mendonça vai dar trabalho no Brasileirão. Um ataque muito leve, muito rápido, os dois jogadores
se entendem muito bem ali na frente, o Odair Hellmann trabalhando bem essa parte, foram os dois jogadores mais agudos e mais ofensivos do time do Atlético Paranaense ontem, conseguiram sair jogando bem, conseguiam achar os contra-ataques, o gol saiu num erro da defesa, né, uma falha da defesa ali, sair jogando, e acabou que deu a bola e o Mendonça aproveitou, conseguiu mandar para o fundo das redes, mas o Inter precisa abrir o olho. Cara, não dá para ter o Borré como seu centroavante principal do time. Não dá. Eu sei que o Inter pagou muito dinheiro no Borré, mas não tem como, cara. Um jogador que tem 80 jogos, o Borré tem 80 jogos pelo Inter e ele tem somente 23 gols. É praticamente um gol a cada 4 jogos. O centroavante não pode ter esse número. Ainda mais num time da magnitude do Inter, que é um time que tem tudo para brigar lá em cima, brigar por Libertadores, brigar por título, e não consegue, pô. O Inter falta um centroavante, precisa ir pro mercado, pô. O Inter tem que ir pro mercado atrás de um centroavante. Dependeu de um zagueiro para conseguir fazer o gol de empate. Félix Torres, que não me traz nenhuma saudade. Fez o gol, teve o toque de mão, foi anulado, mas precisou dele para poder empatar o jogo, de um zagueiro. Ele já foi aí durante o Campeonato Gaúcho, ele foi importante, já conseguiu fazer um golzinho. Agora marcou o segundo, mas foi anulado por conta de um toque de mão. Mas assim, não dá. Não dá pro Inter depender de um zagueiro para fazer gol. O Inter precisa de um atacante, precisa de um centroavante, e esse cara não pode ser o Borré. É simples assim. E se não contratar, desculpa aí que eu tô meio congestionado, mas se não conseguir contratar, se não trouxer ninguém, o ano do Inter vai ser muito complicado. Talvez até trazendo um centroavante seja difícil, o ano do Inter seja um ano complicado, mas precisa de qualquer jeito trazer um atacante, o time do Inter, porque, cara, não dá. Eu fiquei bem decepcionado com esse jogo do Inter ontem. O Inter até teve chances, conseguiu criar chances no primeiro tempo. Foram 19 finalizações do time do Inter, no primeiro tempo, não, no jogo, perdão. Foram 19 finalizações do Inter, o Santos fez 5 defesas. O Santos, muito bom goleiro ainda, mantendo bom nível. Eu tô olhando pra baixo porque as estatísticas estão aqui embaixo, porque não dá pra ter tudo na cabeça. Mas assim, o Inter amassou o time do Atlético, mas não conseguiu converter em gol. O Inter não conseguiu fazer gol. E, pô, se você quer vencer jogo, você precisa fazer gol. Se você quer se manter na Série A, você precisa fazer gol. Então o Inter precisa abrir o olho, o Inter precisa tomar cuidado, porque tem grande chance de mais um ano consecutivamente brigar contra o rebaixamento. Ano passado já foi salvo na Bacia das Almas, se salvou na última rodada e durante a última rodada até entrou dentro da zona de rebaixamento. Então precisa tomar muito cuidado, time, porque senão vai continuar brigando lá embaixo mais um ano seguido. E o time do Furacão, baita resultado, baita partida. Para mim, o time do Atlético é isso que vai ser o ano. Vai ser um ano muito complicado, porque é um time que acabou de voltar para a primeira divisão. Tem um orçamento ainda muito baixo, perto dos outros grandes dentro do futebol brasileiro. Mas se fizer um trabalhinho decente, eles conseguirem manter o Odair Hellmann, o trabalho que vem fazendo, o foco no Brasileirão, o foco dos times que sobem tem que ser o Brasileirão, não pode ser a Copa do Brasil, mesmo que paguem muito bem, não pode ser a Copa do Brasil, tem que manter o foco dentro do Brasileirão para se salvar. E ainda assim, o time do Atlético fez um bom jogo dentro das suas limitações, dentro das possibilidades, e o resultado foi o principal ali. Os times que acabam de subir, cara, tem que ser aquele negócio. O foco são os 45 pontos e depois vai pensar em outra coisa. Que foi o que aconteceu com o Mirassol ano passado. O Mirassol mirou os 45 pontos, fez uma campanha espetacular, totalmente fora da curva, mas ainda assim o Guanais falou, eu quero os 45 pontos, chegou, aí ele falou assim, agora a gente pode pensar em Libertadores, mas primeiro a gente queria os 45 pontos. Bateu os 45 pontos. Um abraço, meu querido. Segue a vida, segue bem. E é isso, o Atlético agora faltam 42. Já tem 3 na conta. E conquistados fora de casa, que isso é importantíssimo, é pontuar fora de casa. Se em casa você tem que fazer as 19 vitórias, é óbvio que os times não conseguem fazer as 19 vitórias em casa, tá? E fique claro isso, eu sei disso. Mas o foco é pontuar em casa, principalmente, é o máximo de vitórias em casa possível e conseguir arrancar pontinho aí dos adversários fora de casa. Pô, uma vitóriazinha contra o Inter aqui, aí vai pegar, sei lá, o São Paulo Morumbi. Pô, se conseguir um empate, pô, incrível. Ah, e vai jogar contra o Botafogo lá no Rio, no Newton Santos. Pô, conseguiu mais um empate, pô, incrível. Então, eles têm que continuar pontuando, arrancando pontinho ali dos adversários fora de casa e o máximo de pontos possíveis dentro de casa. Vitória e Remo. Cara, um jogo que me surpreendeu um pouco, principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo foi um pouco triste, um pouco decepcionante. Foi um primeiro tempo um pouco pobrinho de criações, pobrinho. Mas o time do Vitória conseguiu a segunda vitória somente, o segundo triunfo, o segundo ponto positivo, jogando a estreia do Brasileirão desde a era dos pontos corridos. Então, é somente a segunda vitória que eles vencem na estreia.
e deram sorte que pegou um time que acabou de subir da segunda divisão, um time frágil, o time do Remo é frágil, mas assim, num geral, pra mim, os dois times correm grande risco ainda assim de rebaixamento, o Remo principalmente, cara. O Remo tem muita dificuldade, é um time muito, muito fraco perto dos outros. O time do Vitória foi muito superior no jogo. Faltou um pouquinho de criação? Faltou. Mas ainda assim o time do Vitória foi superior. Cara, foram 29 finalizações. Mas ainda assim, finalizações sem grandes efetividades, sem grandes perigos pro gol. Então, no geral, para mim, o time do Vitória precisa tomar cuidado também. É um time que tem aí um fortíssimo candidato para brigar contra o rebaixamento. Conseguiu os primeiros 3 pontos, a mesma coisa que eu falei pro Atlético Paranaense. Cara, pontuar é importante, conseguiu 3 pontos, incrível, mas precisa tomar muito cuidado, porque não é fácil. O Campeonato Brasileiro é longo, então o Vitória precisa tomar cuidado. Teve sorte que pegou aí o primeiro jogo contra um time frágil, talvez ao lado da Chapecoense, que eu vou falar daqui a pouco do jogo contra o Santos. Mas ainda assim, pegou uma Chapecoense que para mim, a Chapecoense não, pegou um Remo, perdão, que são os dois times mais frágeis do Brasil hoje, mas ainda assim conseguiu pontuar, conseguiu fazer o dever de casa, vitória em casa, tranquilo, no Manuel Barradas. Então, mas precisa tomar muito cuidado do time do Vitória, porque é sim candidato a brigar contra o rebaixamento. O elenco, no geral, do time do Vitória, principalmente olhando as peças do banco, são muito complicadas. O Eric entrou, fez uma grande partida, o Eric, mas ainda assim precisa ajeitar alguns pontos. O time do Vitória precisa tomar muito cuidado para não ir pro rebaixamento também. Agora a gente vai falar de Fluminense e Grêmio, e você já se rendeu a Zubeldia jogando, comandando o time do Fluminense? Porque eu vou te falar, ô Zubeldia, que trabalho você tá fazendo no time do Fluminense? Tem que tirar o chapéu. Zubeldia que chegou a 13 vitórias consecutivas como mandante, ele não sabe o que é perder comandando o time dentro de casa, principalmente no Maracanã. Cara, são 3 vitórias na história do Fluminense, a maior sequência de vitórias como mandante são 16 entre os anos de 1941 e 1942. E o Zubeldia pode sim conseguir quebrar isso nos próximos rodadas, aí, nos próximos jogos, porque cara, tem tudo para conseguir. O Zubeldia vai fazer um grande trabalho no Fluminense. Primeiro tempo foi pobre de criação? Foi. É começo de temporada, mas para mim o Fluminense briga lá em cima. O Fluminense vai brigar ali, pelo menos por uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. Isso se conseguir manter constância, se conseguir manter o bom trabalho que o Zubeldia vem fazendo e focar no Brasileirão. Tem que tomar cuidado com o foco também, porque isso pode atrapalhar a vida se você resolver focar nas Copas, e aí o Brasileirão fica de lado e você não chega em lugar nenhum. Mas para mim o Fluminense tem grande chance sim de conseguir uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. Cara, partidaça do time do Fluminense no geral, assim, sólido defensivamente. Eu ainda tenho minhas ressalvas com o Freitas, eu gosto do Gemes, mas eu sinto ali que falta uma dupla um pouquinho melhor, um nível um pouquinho mais alto ao lado do Gemes no time do Fluminense. Conseguiu fazer o 2-0. O Luiz Castro não fez uma boa estreia, o time do Grêmio achei pouco criativo. Na minha visão, o criador desse time, o jogador mais ofensivo de meio de campo, não pode ser o Edenilson. A gente tem ali ele invertendo muitas vezes com o Arthur para fazer essa função, mas ainda assim não pode ser o Edenilson. Esse cara, o Grêmio, falta um armador efetivo nesse time. Falta um cara que chegue, pegue a camisa 10 ali e ajude na criação e tenha o suporte do Arthur que vem de trás. O Arthur joga como um 8, ele é um segundo volante, um volante criador, mas tem que tomar muito cuidado com isso. Precisa de um cara para municiar o Carlos Vinícius, que é um grande centroavante. O gol de centroavante que ele fez ontem, gol de oportunista. Cara, baita partida. Pô, o Carlos Vinícius, a hora que ele tem a bola ali do jogo, ele faz, ele crava. É um baita centroavante. Ele tem números incríveis pelo Grêmio, mas não dá para depender disso. Você tem que ter um cara que cria a jogada, que ajude na armação. Eu não sei se você puxar o William para fazer essa função de camisa 10 talvez ajude, talvez seja. O William tem uma qualidade grande com a bola nos pés e ele já não tem mais aquela explosão de ponta, não tem mais aquela velocidade toda que ele tinha antigamente. Então isso acaba pesando um pouquinho na idade e talvez trazer ele mais pro meio para jogar um pouco mais parado e jogar um pouco mais com a bola no pé, trabalhando passe, sendo um cara de armação. Talvez isso seja bom, isso seja favorável para o time do Grêmio durante a temporada. O Luiz Castro precisa pensar nisso ou realmente trazer um camisa 10, um jogador ali, porque
os jogadores que tem no banco não conseguem dar conta do recado. Jogadores que caíram muito de rendimento nos últimos meses, aí, principalmente no final, do meio para o final do ano de 2025 e não começaram o ano bem. Então o Grêmio precisa tomar muito cuidado com isso, precisa se fortalecer ali. E o Fluminense, grande partida para mim. O Fluminense é um forte candidato realmente para brigar por vaga direta na Libertadores. É muito difícil a gente falar de brigar por título hoje com os times que a gente tem aí, principalmente é, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, que hoje são os três times que têm o melhor elenco do Brasil, que não começaram bem ontem, diga-se de passagem. Flamengo e Palmeiras não começaram bem ontem, Cruzeiro joga só hoje, mas no geral são times que têm um elenco muito maior, tem um elenco melhor e que aguenta mais as 38 rodadas, um elenco um pouco mais completo. Então o Fluminense, tirando isso, tem tudo para brigar lá em cima, sim. E o Grêmio, para mim, também tem time para isso. É o que eu falei, falta um armadorzão ali, ó, boom, camisa 10 brabo no time, mas tirando isso, o Grêmio tem condições também de brigar lá em cima. O TT que chegou, cara, é muito bom. Precisa se readaptar ao futebol brasileiro, que é diferente do futebol europeu, mas é um grande ponto, um baita de um jogador e tem tudo pra ajudar muito ali na frente, dar suas assistências e fazer seus golzinhos. Corinthians e Bahia, o atual campeão da Copa do Brasil contra o atual campeão da Copa do Nordeste. Cara, o que aconteceu? O Corinthians começa com o melhor primeiro tempo da sua vida e logo na sequência vira o pior primeiro tempo da sua vida. Cara, esse é o Corinthians, essa inconstância toda no trabalho do Dorival Júnior é o que atrapalha o torcedor, é que o torcedor pega mais no pé e fica mais irritado. É, cara, vamos falar de Hugo Souza? O Hugo Souza vem falhando muito esse ano, até agora. O Hugo, que foi importantíssimo na Copa do Brasil do ano passado, foi importantíssimo no Campeonato Paulista também do ano passado, nas duas conquistas, mas o Hugo não tá representando esse ano, não tá correspondendo, tá falhando. O pênalti que ele cometeu, cara, não pode cometer aquele pênalti. A defesa inteira dormiu. Começa o Ranielli, que é o primeiro volante, errando ali no meio. O Gustavo Henrique não deu a cobertura precisa que precisaria dar. E aí o Hugo Souza no bate-rebate acabou dormindo, despalmou a bola que estava na mão dele. E o jogador do Bahia não tem nada a ver com isso. Foi para cima, sofreu o pênalti. Pênalti muito bem marcado para mim. Foi realmente muito pênalti aquele lance. Então, cara, não tem o que falar. O Bahia mereceu essa vitória. Até porque o Corinthians começou bem. O Yuri Alberto perde gols que não pode perder. Obviamente. Breno Bidon, gênio da bola. Cara, eu sou muito fã do Breno Bidon. Tá maluco, ele é muito bom. O gol que ele fez, cara, ele tá começando a pisar na área, ele tá começando a se soltar e ele tá entendendo que ele é muito bom de bola, tá? O Breno Bidon está entendendo como ele é bom de bola e ele pisando na área, tem qualidade, fez o primeiro gol, uma baita jogada trabalhada ali do time do Corinthians, Memphis, Garro, e aí o Breno Bidon finalizando a jogada. Mas aí na sequência o Corinthians teve chance de ampliar, de fazer o 2-0 que não podia ter perdido, e o Yuri Alberto perdeu o gol que não podia ter perdido. Cara, uma bela invertida de bola do Memphis, e aí erro do Yuri Alberto que mandou para fora. Cara, depois teve um gol aí que estava impedido, o Yuri Alberto estava na frente realmente, mas foi mais uma grande jogada do time do Corinthians. Foi ali até mais ou menos os 25 minutos do primeiro tempo. Depois disso o Corinthians abdicou do jogo, falou, foda-se, cansei, não quero mais jogar. E aí, se fizer isso durante o ano, cara, vai tomar ataque a todo jogo, não adianta. Pode ser quem for, se você abdica do jogo, se você não joga, você vai perder. Até porque o brasileiro tem um nível alto de futebol hoje. O brasileirão tem um nível alto de futebol. E o Corinthians não conseguiu corresponder isso durante o jogo. E o Bahia não tem nada a ver com isso. O Bahia mereceu a vitória. A hora que começou a apertar, fez um belíssimo gol com o Jean Lucas. Teve o desvio no Raniel? Teve. Mas indiferente. Teve o desvio, mas ainda assim foi um golaço onde entrou aquela bola. O Hugo Souza nunca chegaria, acho que nenhum goleiro do mundo chega. Talvez o Courtois, defesasse o Courtois, fez uma baita de uma defesa no jogo. Eu falei, caralho, são poucos que fazem. Mas, cara, o Hugo Souza não tinha o que fazer naquele lance. Mas aí é o que eu falei. O lance do pênalti apoiou na conta dele e de todo o sistema defensivo que errou. Principalmente os dois zagueiros, o Gabriel Paulista, que vem se mostrando um reforço importantíssimo, muito bom zagueiro, mas falta entrosamento ainda com o Gustavo Henrique. É óbvio, eles jogaram acho que 2 ou 3 jogos juntos. Mas assim, falta entrosamento dos dois, pô, não adianta. O sistema defensivo tem que ter entrosamento para poder fluir, para poder dar certo, poder um saber onde tá o outro fazendo a cobertura. E aí, o Raniel também errou. Então é isso. O Bahia merecido na vitória. Bahia muito bem no jogo. O segundo tempo não aconteceu nada. Teve a expulsão do time do Bahia, mas assim, no geral não aconteceu nada né, no segundo tempo. O Corinthians não conseguiu criar nada, o Bahia só se defendeu. E aí a vitória veio, merecido. O Corinthians não conseguia praticamente chutar no gol. E quando teve chances, mandou longe.
o Ronaldo pouco trabalhou no segundo tempo. Então, para mim, vitória merecida do time do Bahia. O Corinthians precisa abrir o olho e se jogar isso que jogou se jogar na final da Supercopa o que jogou ontem, talvez tenhamos um jogo muito ruim, porque o Flamengo também não fez uma boa partida ontem contra o São Paulo. Chapecoense e Santos. Vamos falar desse jogo agora que, assim, na moral, 4-2 para Chape. E o que define o time de Chapecó é simplesmente a efetividade. Que partida fez o time da Chape e foi efetivo quando precisou. 4 gols não se faz qualquer dia, não é à toa que fez 4 gols e venceu o time do Santos. Foram simplesmente 25 finalizações do time do Santos contra 8 da Chapecoense. Cara, já tem uma diferença. Então, assim, 8 finalizações, 4 foram gol. Beleza? Guarda esse número. O Santos teve 66% de posse de bola contra 34% da Chapecoense. O Santos amassou o jogo todo, o Santos teve chances. O goleiro da Chape foi muito bem, fez defesas importantíssimas, salvou o time de tomar a derrota, mas no geral o time do Santos não foi efetivo como foi o time da Chapecoense. O Brasão não fez nenhuma defesa. Foram 8 finalizações, 4 foram no gol, 4 foram gol. O Brasão não conseguiu fazer. O primeiro gol, num contra-ataque, o zagueirão do Santos, o Alex Duarte, cara, dormiu no lance. Deu todo o espaço do mundo pro Ítalo, que saiu cara a cara com o Brasão e o Brasão não tinha o que fazer. Teve que derrubar, teve que fazer o pênalti. Pênalti bem marcado, bem assinalado. O Ítalo ia driblar o Brasão para fazer o gol. E ele sofreu o pênalti, fez na dele, convertido o primeiro pênalti. O segundo gol do jogo, que foi o gol do Gabriel Menino. Que tapa do menino, tá maluco? Que golaço que fez o Gabriel Menino. Mas ainda assim, não foi suficiente. O Santos conseguiu ainda a virada do jogo, conseguiu fazer o 2-1 depois. Aí o time da Chape foi explorando contra-ataques, o Santos dando espaço para os contra-ataques. E aí o time da Chape chegou nos gols. O segundo gol foi um gol de bola parada, foi um gol de escanteio. Mas no geral, o time da Chape é um time que sabe explorar contra-ataque. É um time rápido, é um time que é muito vertical. Pega a bola e corre. Todo mundo corre. Correu, é gol. Então é um time que precisa ficar muito esperto por conta disso. É jogar contra, obviamente. Time que sabe explorar o contra-ataque. E o Santos, time do Vojvoda, não começa bem o ano, não começa bem o Paulista também, não começa bem o Campeonato Brasileiro. O Vojvoda tem muito trabalho a fazer nesse time do Santos. Talvez precise de zagueiro. Desculpa, mas Zé Ivaldo não dá. Eu sou contra o Zé Ivaldo, eu acho que ele não é um bom zagueiro. É um bom zagueiro talvez para a Série B, mas para a Série A não dá. Pô. Zé Ivaldo não é bom, ele é lento, ele não tem uma leitura de jogo precisa, então acaba que o time do Santos acaba comprometendo muito seu sistema defensivo com isso. Então, num geral, se você for ver a efetividade do time, a Chape mereceu a vitória, porque foi efetivo, conseguiu, quando ficou cara a cara, quando chegou lá na frente, fez. De 8 chutes, 4 foram gols. Então não tem o que falar. Gabriel Brazão, para mim, não falhou em nenhum dos gols. Foram lances ali muito complicados para o Brazão, mas no geral o time do Santos precisa realmente de algo a mais. Não jogou Gabigol, não jogou Neymar, mas não pode ficar dependendo desses jogadores somente para poder fazer um ano bom. Eu sou crente de que o Gabigol vai fazer um bom ano pelo Santos. O Gabigol é aquele centroavante que ele te entrega alguns golzinhos ali, 15 a 20 gols no ano. O Gabriel tem chance sim de entregar para o time do Santos. Mas ele precisa jogar, cara. É controle de carga, não sei o que, mas, cara, o Gabigol precisa jogar. O foco do Santos é permanecer na Série A. Classificou para a Sul-Americana? Ótimo. Grande feito. Mas não adianta você focar na Sul-Americana e ser rebaixado no Brasileiro. Se não tomar cuidado, o time do Santos vai rebaixar de novo. E se não tomar cuidado, vai brigar contra o rebaixamento de novo. E eu acho que não é o que o torcedor santista quer, ele não quer ver isso acontecendo. Então precisa sim ser avaliado e o Vojvoda precisa ver o que ele quer da vida. Muitas das vezes é melhor você não classificar para a próxima fase do campeonato estadual, do mesmo jeito que o São Paulo briga contra o rebaixamento no estadual também, no Paulista. É melhor os dois não se classificarem para a próxima fase do Campeonato Paulista, ficar fora dos 8 primeiros
mas não ser rebaixado também, não ir para lugar nenhum, e conseguir ter um pouco mais de tempo de trabalho, de botar o pezinho no chão e falar: opa, nossa temporada começou mal, vamos ficar esperto e ver o que vai acontecer. A vitória do São Paulo não pode apagar o péssimo ano que ele vem fazendo, do mesmo jeito que a derrota do Santos tem que ficar evidente que o ano não é bom também. O começo de trabalho do Vojvoda em 2026 não é bom. Então precisa tomar cuidado o time do Santos com isso. É o que eu falei, às vezes é melhor você não classificar no estadual para poder focar no restante da temporada e você ter um pouquinho de tempo para trabalhar, um pouquinho de tempo para respirar o seu elenco e oxigenar o time nesse começo de trabalho, nesse começo de ano, que no Brasil não existe pré-temporada, então talvez você abrir mão de alguns jogos ali e de um possível título estadual para poder focar no restante e tentar fazer uma temporada de um nível um pouquinho mais alto. Vamos falar agora de São Paulo e Flamengo. São Paulo, vitória ótima, 3 pontos importantíssimos. São Paulo que todo mundo, inclusive eu, coloco ele como candidato a rebaixamento, risco eminente de rebaixamento. Mas precisa ficar esperto. Não pode botar essa vitória aí como, pô, ganhamos agora, esquece, estamos bem, não sei o quê. Não pode acontecer isso. Porque assim, o Flamengo foi displicente no jogo. Tem o melhor elenco do Brasil? Tem, mas foi displicente no jogo. Começou com uma intensidade boa, até os 20 e poucos minutos ali, cara, só deu o Flamengo. O São Paulo, se eu não me engano, teve uma oportunidade ali antes dos 20, 25 minutos, mais ou menos. Mas depois disso, o Flamengo parecia assim: qualquer hora eu faço um golzinho aqui, qualquer hora eu abro o placar, qualquer hora eu venço esse jogo aqui do jeito que eu quiser. E aí foi levando em banho-maria o jogo inteiro. O Carrascal fez uma boa partida, para mim, o melhor em campo do lado do Flamengo. Mas, ainda assim, o time do Flamengo não conseguia. Não conseguia, não. Parecia que não queria estar lá jogando aquele jogo. O time do São Paulo não tem nada a ver com isso. Tomou o primeiro gol. Cara, passe do Pedro de futevôlei, absurdo, tá? Passezinho aqui, ó. Pum, ombrinho, ombrinho. Que bola que ele mandou pro Plata. Plata fez o gol, beleza. Mas aí depois o time do São Paulo resolveu jogar. E aí apareceu o Luciano e apareceu o homem que para mim vai ser a salvação do São Paulo nesse ano. Danielzinho. Se ele tiver condições, se ele se manter saudável durante todo o ano, o Danielzinho vai ser um trunfo espetacular para esse time de São Paulo. Cara, o Danielzinho é muito bom, ele sabe pisar na área, ele faz às vezes se precisa, ele faz a função de um 5, de um volantão parado, mas muitas vezes ele faz a função de um 8, quase um 9, entre o 8 e o 10, tá? Não 9 de centroavante, mas entre o 8 e o 10, porque ele pisa na área, ele ataca, ele sabe atacar o espaço e ele tava lá esperto para fazer o gol da virada. Cara, o Danielzinho foi importantíssimo ontem. Vem sendo importantíssimo em diversos jogos do time de São Paulo. No clássico contra o Corinthians foi o melhor jogador de São Paulo em campo. O Crespo só precisa tomar cuidado com minutos do Danielzinho, porque ele é um jogador que é suscetível à lesão, ele já teve um histórico aí meio complicado de lesões, então precisa ficar um pouco esperto com isso. Mas no geral, o Danielzinho é espetacular, ótimo início de brasileiro para o time de São Paulo, que briga contra o rebaixamento, como eu já falei no Paulista, tá aí, cara, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tá em 2 no Paulista e ele tá acima da zona de rebaixamento, mas ainda assim, o brasileiro inicia muito bem os primeiros 3 pontos dos 45 que precisa para se salvar do rebaixamento, para sonhar em não brigar contra o rebaixamento. Então, assim, se o São Paulo conseguir botar o pezinho no chão, Rafael, grande partida do Rafael hoje, um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. O São Paulo acertou muito trazendo o Rafael, grande goleiro. E com isso, o São Paulo chega bem para a próxima partida. Tem clássico aí contra o Santos chegando, mas precisa ficar esperto e o Flamengo, se jogar essa bolinha contra o Corinthians, eu vou te falar que a gente vai sofrer para assistir esse jogo. Porque se Corinthians e Flamengo jogarem o que jogaram ontem, a gente tá lascado, que vai ser um jogo horroroso, vai ser um jogo feio. Não tô com a expectativa lá em cima desse jogo também, por mais que seja pré-temporada aí, comecinho de temporada, a gente ainda tá final de janeiro. Cara, não dá. Essa Supercopa do Brasil aí tem tudo pra ser um jogo feio, um jogo horroroso.
Arrascaeta, cara, que jogo feio do Arrascaeta também, ele entrou aí, primeiro jogo dele no ano, obviamente, mas assim, ele entrou no finalzinho do segundo tempo, não conseguiu fazer nada. Pegou na bola, perdeu todos os lances. E aí tem a questão do pênalti, que pra mim, cara, tem um toque, tem um contato ali, mas o contato não é o suficiente para derrubar o Arrascaeta. Tanto que ele continua a jogada, ele finaliza a jogada, ele bate muito mal, bate muito torto, e aí ele se joga e grita pedindo pênalti. Para mim, na minha visão, é um lance discutível, mas não foi pênalti. Eu, particularmente, não marcaria aquele pênalti. Porque é isso, eu acho que ele chega ainda. Cara, o toque do Alan Franco não é o suficiente para um trançapé, tanto que se fosse para ele cair, se o trançapé tivesse acontecido, ele já tinha caído antes, ele teria caído antes de conseguir a finalização. Ele chega, ele firma o pé de apoio, bate de perna esquerda e aí ele bate muito mal, bate muito torto, a bola vai totalmente para fora, levando pouquíssimo perigo pro gol do Rafael. E aí ele pede o pênalti. Então, assim, eu particularmente não marcaria aquele pênalti, eu acho que não foi. Mas é o que eu falei, é um lance discutível, tá bom? Deixa seu like, se inscreve aí no canal, comenta sugestões do que você acha, deixa sua opinião sobre essa rodada do Brasileiro até agora. Hoje ainda tem mais 2 jogos, amanhã falaremos sobre esses 2 jogos aí, trazendo um resumo, meu ponto de vista do que aconteceu na rodada. Tamo junto, até a próxima, é nóis!